Ó, neném. Deixa eu ver. Você acha que tem potencial, Lianco, aí, no futuro? Pra te substituir? Com certeza. O Lianco, enquanto ele treinava, eu tinha que sentar dentro do campo, no cantinho. Meu Deus. Eu não podia levantar pra ir, tipo, no bebedouro, beber água. É uma paz de espírito muito grande saber que Deus está operando na vida dele, por tudo que ele passou, né, nesses últimos anos aí. Eu sei a grandeza do Atlético Mineiro, mas para mim, para a família, né, como família, aquele troféu ali representou muito a vida pessoal dele. É o meu jeito, igual dentro de campo, jogar com torcida, que me deixa mais focado ali no jogo. Igual a torcida tá cantando e eu tô... O jogo rolando e eu tô cantando junto. Quem que é sua referência no futebol? Sérgio Ramos. Sérgio Ramos? Só ele. Nossa, Só ele. ele corta o cabelo, ele corta o cabelo. Ah. Mostra foto do Sérgio Ramos e ele pareceu, ele parece. Ele parece. Eu e o Michael, a gente foi junto pra seleção. A gente ficou junto no mesmo quarto e ele já falava com minha irmã. E aí quando a gente volta de viagem, minha irmã veio falar que tava conversando com o Michael. Eu falei, mas como com o Michael? O Michael tava comigo quase um mês e ele não me falou nada, pô. Ele tava no celular lá e ele não falou que tava falando com minha irmã. Minha irmã sempre foi minha princesinha. Fora, de repente você vai ser amigo, você vai conversar, você vai trocar ideia. Amigo. Né? Acaba o jogo ali e já era. Você trocou ideia com o Gabigol, com o Dudu depois, não? Não, aí não. Aí também. Estou na minha terrinha, Minas Gerais, para conversar com um cara que se tornou o pitbull, o xerife do Clube Atlético Mineiro. Chegou em 2024 e em 2025 criou uma identidade fenomenal com a torcida do Galão da Massa. Olha, se tornou até o capita. Bora tocar a campainha? Bora conhecer essa família que, olha, é maravilhosa, por dentro e por fora. Por fora, vocês já conseguiram ver nas redes sociais. Os filhos, a esposa Yasmin. Vamos agora conhecer e bater um papo com o Lianco, xerife, pitbull do Clube Atlético Mineiro. Vem comigo. Escutaram o barulhinho? Fica a campainha. Vamos. Ó, tem cachorro, a casa tem cachorro. Então vai. Tem criança e tem cachorro. Olá, gente, olha quem veio receber. Olha isso. Olá! Bom dia. Eu quero um abraço. Eu quero um abraço. Olha, você tá mais jornalista do que eu, entrevistando o seu irmão. E ela gosta. Ela gosta? Tudo bem? Prazer, aí, muito bom bom. dia, seja bem-vindo. Olha aqui, eu tô de olho aqui, ó. Tá tomando café puro. É puro. Eu mineiro tem que botar leite. Eu vou botar Você leite. já aprendeu? Já. Você gosta do café com leite? Queijo, gosto. Gosta? Só que eu tenho intolerância à lactose, né? Como Como tá a queijo? entrevista já falando da intolerância. Então tá certo. Mas eu eu trouxe um como mesmo queijo pra assim. ela sem lactose. Isso, é então isso eu aí. acertei. Mas eu Acertou como mesmo. esse pão de queijo, eu como até sem lactose. Olha, ó, Fica à tá vontade. chupando Só chiclete. faltou o pequenininho que tá dormindo. Tá dormindo? Daqui a pouco minha Não, avó. esse pequenininho ninguém conhece ele, né? Não, ninguém. Ele nem ficou famoso. Não, a gente sai na rua, é o famoso pau dele, não é nem o pai, é O que vocês ele. fizeram? Foi uma lavagem cerebral, assim, nele? Pior que não. Quando você tá comendo assim, o que você fala pra eu ver na televisão? Galo, pai. Como a gente chegou aqui, ele tava muito novinho, então ele foi crescendo, vendo tudo que tá acontecendo aqui, né? E aí pegou. Ele conhece o pai no galo. No galo, é, exatamente. Ela já pegou um pouquinho mais, né, de outros lugares, mas ele foi no galo e aqui no Brasil também a torcida é diferente. Você nasceu onde? Eles nasceram onde? Ela nasceu na Itália e ele na Inglaterra. Então já nasceram com passaporte europeu, Já. todo mundo! Já. Leo, como é que você descreve esse momento que você tá vivendo? É a melhor fase da sua carreira? É, acho que pelo
Pelo contexto todo, assim, conjunto de tudo, posso dizer que é. Fora de campo, dentro de campo, com torcida. Hoje está sendo um dos líderes ali do Galo, que eu acho, sempre falei isso, não é para todo mundo isso. Eu acho que pelo conjunto todo está sendo a melhor fase, assim. Quando você se tornou capitão, assim? No início da temporada, assim, o Cuca sempre conversou muito comigo. Aí a gente teve o clássico lá em Orlando, né, que deu um negocinho Um lá. bafafazinho. E aí a gente conversou, olha, se você quer crescer, se você tem objetivos pessoais, a gente precisa fazer isso, isso e isso, continuar com isso, isso e isso. E aí a gente foi, né, eu fui dia a dia ali, o pessoal ali do clube também trabalha muito comigo. E aí teve um jogo na Copa do Brasil, que o Hulk começou no banco. E aí veio o Carlos Alberto, né, que é o que assina lá a súmulazinha assim, veio me entregar o papel de capitão. E aí depois, assim, que acabou o jogo e tal, ali eu fiquei, fingi naturalidade, né? Tocou o peito e falou, não, eu fingi, tá tudo normal, né? Mas, tava feliz pra caramba. Eu brinquei até com o Bernardo 100% do meu lado, assim. Eu olhei pra ele assim, te fiz uma cara assim, tipo, tudo certo, tudo de boa. E aí foi ali o primeiro jogo, e aí quando acabou, o Cuca veio falar comigo e tal, isso aí é trabalho teu e tal. Acho que se você pega o Lianco da pré-temporada agora, eu mudei muito, né? Questões até de algumas faltas, de comportamentos e tal, até fora de campo também, de zona mista ali de entrevista. De entrevista, porque a torcida gosta, Pois isso tem uma identidade, mas ao mesmo tempo você tem que dar um exemplo. Exatamente, então mudou isso. Querendo ou não, tu tem que ser um exemplo nos treinos, dia a dia. Então... Chega direitinho na hora do treino, não tem que pagar caixinha. É isso mesmo. E quem ajuda é isso aqui também, ó, essa pessoa aqui que fala, ó, quando ele fala alguma coisa na zona mista, ela já fica de olho. Você monitora tudo? Eu tento falar o que eu acho que às vezes ele não sei se... Não é que ele não enxerga, ele sabe. Mas eu acho que ele, no meio, mesmo que eu fale também, no campo não adianta muito? Esquece. Acho que ele vira a chavinha do Lianco dentro de casa e o Lianco no campo é diferente? Ah, não, com certeza. Solto, cara. Não, ele é outra pessoa. Por isso que eu falo, às vezes eu tento trazer ele e falo, Vida, tu não é essa pessoa. Pra que fazer esse tipo de coisa se tu não é esse cara? As pessoas vão te ver de outra forma, mas é o jeito dele em campo. Não quero mudar isso, né? Você gosta dessa raça, isso que gera identidade. Não, é o meu jeito, igual dentro de campo, jogar com torcida. Aquilo ali é uma coisa que me deixa também mais concentrado, me deixa mais focado ali no jogo. Igual se vocês verem, tipo, no jogo, a torcida tá cantando e o jogo rolando e eu tô cantando junto, eu tô E torcida sabe? contra, como é que é pra você? Ah, é bom também. É bom? É bom. A gente tem que ter cuidado, que eu falo muito, né? Pra isso não virar uma rivalidade gostosa dentro de campo e não extrapolar o fora-campo, porque tem uma família. Você é um ser humano antes de ser um jogador de futebol, Não, e né? aconteceu isso um pouco, né? A gente, logo depois do clássico lá, até porque eu também, né, fui zoar ali, brincar um pouco. E acabou que isso foi pro fora-campo também. Você né? recebeu muitas mensagens? Ixi, muita mensagem. Como você lidou Ela com também. isso? Como é que vocês lidaram com isso? Eu fiquei amiga de um cara que ameaçou a gente. E aí foi, tipo, pra ela, aí atingiu também, tipo, as crianças, ela tava com Não. medo de ir pra escola, essas coisas. Mas aí a gente já resolveu isso aí, tá tudo... Gente, fazendo uma pausa, a rivalidade ela precisa ser sadia. Existe essa disputa de Atlético, Cruzeiro, de jogador, de ter raça, e é por isso que ele tem essa identidade com a torcida. Mas a gente tem que ter a noção de que precisa ser ali. Fora, de repente você vai ser amigo, você vai conversar, você vai trocar ideia. amigo. Né? Acaba o jogo ali e já era. Você trocou ideia com o Gabigol, com o Dudu depois? Não. Não, aí não. Aí também não. Aí já é demais também, né? Não, mas assim, Mas existe um respeito pelo jogador. Não, isso com certeza, isso aí não muda não, tanto que todos eles também são, né, ou pai de família, ou filho, enfim. isso a gente é ciente dessas coisas, né? Tanto que quando a gente zoa assim, é mais questão profissional mesmo ali, do campo, do time, né? De uma expulsão, de você tirar um jogador, né, do time Então, rival e e um outra, clássico. e se é o contrário, eu vou ser zoado. Também. Como pode acontecer, e o futebol é assim, né? Eu tenho acho que 7, 8 meses de clube. O ano passado pra mim foi muito legal, tudo que aconteceu. Não foi como Final, desfecho. isso, mas foi mais do que eu esperava. Jogar uma final de Copa do Brasil, final de Libertadores, terminar o ano jogando. Você ganhou posição, né? O Lianco não era titular quando chegou. Não era a minha posição, mas eu conquistei ali. Eu acho que
E foi mais do que eu esperava, até o primeiro jogo mesmo. Eu estrei contra o Vasco. Depois o segundo jogo foi contra o Corinthians aqui. Ganhamos 2-1. E aí eu fui expulso. Eu dei um passe pro Hulk e tal, a gente fez o 2-1. Aí aconteceu a expulsão e né, foi meu segundo jogo. E aí quando eu fui expulso, eu tava saindo assim, o estádio começou a gritar meu nome. E aí foi dali que mudou tudo. Você acha que ali foi a virada de chave? Foi da torcida comigo, foi ali. Foi tipo... Eles entenderam teu Eu acho que eles não esperavam muito aquilo ali. E eu era daquele jeito. Então, tipo, aí eu acho que foi essa troca de... Lista aí, como é que é a trajetória? Foi São Paulo, Torino. Aí tive uma lesão no Torino e aí me emprestaram quando eu voltei pro Bolonha. Voltei pro Torino. Foi quando vocês se conheceram? A gente se conheceu quando ele foi pro teu Quando eu cheguei no Torino, a gente se conheceu. Foi em 2017 para 2018. Aí Torino, Southampton. E aí fui esse último ano, como comecei aquelas questões de ansiedade, essas coisas, a gente tava procurando um lugar mais de boinha, né? Pra tentar recuperar e ao mesmo tempo estar jogando futebol. Só que aí nas férias aqui, e eu vendo o Brasil com família e tudo, eu falei, pô, mano, eu não quero voltar. Mas ninguém é de Minas, né? Não, Você Eu sou capixaba, né? Ah, tá pertinho, tá pertinho. Sou da praia de vocês lá. É a praia dos A mineiros. praia dos mineiros, gente. Sou da praia de mineiro Caraca, lá tem muito. invadiram, né? Os mineiros Muito. invadiram. Guarapari, Então você já tinha Piúma. identidade com os mineiros, você já tinha identidade com Minas. Já, sempre fomos envolvidos assim com muitos mineiros. Até lá na Itália, era tudo mineiro. Mineiro, tu vai chegar na casa, tu nunca conheceu a pessoa, vai ter um café te esperando, vai ter um pão de queijo. E a gente gosta, né? E aqui vocês estão morando perto do CT. Gente, olha a vista ali, já tem montanhas, vocês estão no meio das Ali, montanhas. não. Vamos pra lá? Vamos, Vamos. vamos andando pra lá. E aqui você tá o quê? 15 minutinhos do CT? Nada, eu tô 7 minutos. Ah, então tá perto. Muito perto. Ele São escolheu... Paulo, tá perto. Gente, olha aqui, isso é Minas Gerais, né? Ah, é. De manhã tem cavalo, tucano, papagaio. Não, mas Foi essa você, lista que gente, a você gente tem que fazer um parêntese, assim, porque você era do surf, dos esportes radicais, entendeu? Era do mar, de Santa Catarina, não é nada de montanha. assim. Não. Não, até que a minha cidade tem... Eu moro Qual embaixo- cidade? São Ludgero, é interior de Santa Catarina. E tem... É embaixo da Serra do Rio do Rastro, que é uma serra muito conhecida e tal. Então, assim, aqui parece que eu tô em casa. E ele tem uma irmã casada com o jogador. Quando você falou do jogo do Corinthians, o Michael não tava ainda. Não. Não tava, ele tava machucado. Você já enfrentou ele, não? Já. Mas pelo São Paulo, né? Não, mas aqui pelo Atlético, Ainda não. Atlético e Ainda Corinthians, existe É uma diferente, rivalidade. Não, ainda não. Mas vai chegar o momento. Vai chegar. E como é que é isso? É saudade? Vocês Tem que saber trocam? como é que é isso com a irmã, né? Com a irmã, com a Liara, que torce pra ele e, obviamente, torce pro marido, assim. Eu quero ver ela no clássico, como vai ser. Ela fala de que sempre torce pelo empate, né? Mas eu não acredito, não. Alguém deve ter um preferido dela. Não. Eu saí cedo, eu fui pro Rio, né? Eu cheguei a ficar no Fluminense. Então a gente foi pra Xerém. E aí meus pais largaram tudo no Espírito Santo e tal. E minha irmã, ela é 1 ano e 7 meses mais nova que eu. Ou seja, eu tava lá com 14, ela tava com 13, 12 pra 13. Foi junto. E aí, como meus pais largaram tudo, a gente abriu uma pensão. Ou seja, Aqui, depois Aham. eu vou chamar. Ah, vamos... o pai é empresário dele. É pai empresário. Eu vou chamar ele depois desse. Vai, vai. Nossa- Gente, aqui é assim, ó, tudo vida real. Ah, nossa casa, pra gente conseguir um dinheiro, a gente fez uma pensão. Ou seja, os meninos que vinham de fora, de outros lugares, ficavam em casa pagando. lá no Rio. No Rio. Ah. Então, tipo, minha irmã convivia com 13, 14 meninos dentro de casa. E você não tinha ciúmes? Tá maluco, eu ficava maluco. E podia paquerar sua irmã? Tá doido. Eu ficava doido, mas tipo assim, tadinha, porque ela perdeu aquela infância, né, de menina, foi só homem, tinha que tomar cuidado como saía do quarto, então, tipo, desde pequenininha, então ela vivia... Aí morava seus pais, ela e uma galera. Aí foi quando a gente passou um perrenguezinho essa época, né, porque o pessoal foi mandando embora. E aí foi esvaziando a casa, ou seja, o nosso, né, ajuda... O dinheiro. Foi parando. E aí, quando só sobrou a gente, só nós 4, eu, meus pais e minha irmã, a gente se olhou assim e falou, agora ferrou. Vamos voltar pro Espírito Santo. E eu ficava mal, né? Porque eu me sentia culpado. E a responsabilidade de por dar aquilo certo, de ter que vingar no futebol. E eu que não é fácil. E eu me sentia culpado daquilo tudo, né? Aí eu falava, não, vambora, ou para de jogar, vocês voltam, a gente volta à nossa vida normal e tal.
E aí foi quando chegou o São Paulo depois. Quando acontece, né, que você começa a ficar ansioso quando você tá no Catar, a sua irmã também tá fora do país passando uma guerra. Acho que começou daí, né, a minha situação. Eu tava... Na verdade, quando aconteceu a guerra, eu tava na Inglaterra ainda e eles na Ucrânia. E aí, pô, eles tiveram que ficar embaixo do hotel mesmo, bomba, minha irmã sumia assim, pô, acho que um dia sem poder responder. A gente já ficava maluco, não sabia o que tinha acontecido. Vocês falam todos os dias? Muito, toda hora. Sempre assim, sempre foi assim. E quando não fala um bom dia, é briga. E quando você viu que ela ia namorar um jogador de futebol, como é que foi pra você? Essa história é engraçada, sabe? Porque eu e o Michael, a gente foi junto pra seleção. Na Sub época, o quê? Era 17. A gente ficou junto no mesmo quarto e ele já falava com minha irmã. E aí quando a gente volta de viagem, minha irmã veio falar que tava conversando com o Michael. Falei, mas como com o Michael? O Michael tava comigo quase um mês e ele não me falou nada, pô. Ele tava no celular lá e ele não falou que tava falando com minha irmã. E no início eu fiquei um ano sem falar com minha irmã. Sem falar. E como é? Piorou. Quanto tempo? Sem falar com ele? É. Foi esse um ano todo, sem olhar pra minha irmã. Minha E irmã aí, Natal? chegava no sofá, eu saía. Minha irmã sempre foi minha princesinha. E aí aconteceu tudo, eu fiquei meio chateado. Mas, cara, hoje eu agradeço, assim. Ter um cunhado muito top. E a sua descendência é sérvia. Você defendeu o Sub-17, mas você não foi pra principal ainda de seleção brasileira. Não, ainda não. Teoricamente, você ainda poderia jogar na seleção da Sérvia. Tem essa coisa na sua cabeça ou não? A senhora quem acordou? Ah, não! Você! Para, bom dia. Bom dia. Bom dia! Oi, pessoal. Tadinho. Acabou de acordar. Cara, eu tô conectando com o mundo ainda. Sim, ó. Fala assim, você sabe fazer assim, ó. Yes. A gente falava disso, né? De Sérvia e seleção brasileira. Você fica nessa coisa ainda, naquela de vocês? Quem sabe? Não, assim, hoje eu comecei lá. Aham. Ou seja, a primeira seleção minha foi na Sérvia. Quantos Eu anos? tava pelo São Paulo. Eu tinha, acho que, 15, 16 ali. E aí, pô, convocaram, eu falei, vou. E aí eu fui, fiz acho que uns 3 jogos. E aí quando eu voltei pro São Paulo, teve a questão do Sul-Americano Sub-17. E aí falaram comigo que tinha interesse da convocação e tudo mais. Aí, pô, também fiquei feliz pra caramba, né? E aí eu tive que fazer a troca aí já. Então, ou seja, eu troquei a Sérvia Aí pelo já trocou- Brasil naquela época. E, pô, um dos meus objetivos é, com certeza, representar a seleção brasileira. Obviamente, continuar fazendo o que eu tenho feito no Galo, né? Que aí eu acho que as coisas acontecem naturalmente. Aham. Mas eu já tô com essa ansiedadezinha de chegar a minha hora, se Deus quiser. O que mudou do ano passado para esse elenco desse ano, depois de algumas mudanças, saídas, chegadas? O que você sente para essa temporada? Assim, eu acho que a própria comissão ali, né? Quando muda, assim, eu acho que muda o ambiente. Independente de quem seria o novo treinador, eu acho que mudaria o ambiente por tudo ser coisa mais nova, coisas novas e tal. Só que chegou um cara que também a identidade dele é aqui, né? É absurdo a identidade dele que ele tem com o Galo. Falavam desde o início, esse cara vai fazer o grupo mudar pra caramba. E a gente viu isso desde a pré-temporada, lá em Orlando. O Mineiro, a situação que a gente estava de uma não classificação do Mineiro, que estava difícil. Fomos pro clássico lá contra o Cruzeiro, que se empatasse a gente estaria fora. Então acho que isso tudo deixou a gente muito forte, assim, né? Não só em questão no campo, mas também como um grupo, né? Então acho que com esse grupo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir coisas muito boas. Não vai ter a Libertadores, mas tem a Sula pra levantar o caneco. Não, mas tá bom. Tá ótimo. E vocês são 2 tatuados, assim, né? Dá pra ver que, assim, gostam de desenho. Não cabe uma tatuagem do Galo, nada aí? Não, Já pensou em alguma coisa de título? Foi o primeiro título dele, né? É uma boa ideia de tatuagem. Já pensou em alguma coisa? Título. Tem significado? As tatuagens têm significado? No início tinha, depois eu fui fazendo o que eu gostava. Primeiro foi meu pai e minha mãe, Ah. que foi primeiro mesmo, eu tinha acho que 15. E aí eles não queriam que eu fizesse tatuagem, mas eu falei, não, mas eu vou fazer pai e mãe. Aí, De pai e mãe? Aí mexeu um pouquinho com eles, né? E eu fiz. Aí depois meu pai até brincou, nossa, nem vê mais o pai.
Ela tem um gorilão top Eu aqui. tenho gorila dele. A sua tem significado ou não? Todas. Todas? Aqui, ó, LV, Lianco Rojavi. Ele é o gorila? Ele é o Você gorila. chama ele de gorila, alguma coisa assim? A história do gorila meu é o apelido, animal, assim, tipo que assim. eu gosto muito. Você gosta de gorila? Nossa, eu sou... Qual doido. filme? Quando eu- A gente viu no avião. Quando eu vi era o Rampage. Aham. E aí eu tava numa situação de voltando de lesão e tudo, e aí eu acho que o filme em si, assim, tipo, caraca, mano, voltar com essa força e Vai ser tal. forte gorila. Foi exatamente isso, no avião. E aí eu fiquei com isso. E aí eu... Aí ficou gorila, o só que animal agora a mesmo, massa mudou de animal. Pitbull. É Pitbull. Agora vou ter Agora que tem que tatuar fazer o um pitbull. pitbull. É. Olha que massa. Então vamos fazer aí, ó, Eles uma mudaram campanha o pra caber uma tatuagem. É, o primeiro isso aí. título veio É, o aí. pitbull é massa. Fazer um Pitbull pitbull. da massa. É, ó, deixa. ficou legal, Eu tenho certeza que tem um espacinho. Nessa perna ainda não tem nada, essa ó. perna. Essa perna tá vazia aqui, essa aqui tá cheia. Aqui tem um espaço também. Não tem, vai rolar, acho que vai rolar. Vai chegar a E hora. quando vocês se paqueraram, você gostou da tatuagem? Você viu que se identificava? Como é que foi isso? O que tu acha? Vamos Não sou não, boba, né? né? Não, foi. A gente, quando foi em 2017, Foi. ele mandou mensagem pra mim, mais pra umas amigas minhas. Ah, mentira. Mas pra te E uma paquerar ou pra delas ainda paquerar a morava amiga comigo. também? Não, foi pra chegar até ela. Ah, foi. Ah. Não, mandou a mesma mensagem pra, tipo assim, aqui, o que der, deu, né? Ele não entendeu que isso é Não, ruim, que dá não, daí ruim. deu ruim. Só que aí eu falei para minhas amigas, não respondem. Ninguém não vão responder, não, jogador, deixa pra lá e tal. Aí voltei pra Santa Catarina, eu tava no Rio. Nisso você tava trabalhando como apresentadora nessa época. Eu tava, na verdade, ali na Sapucaí, fazendo os trabalhos, e tava com o programa no Canal Off. Tava com os 3 programas. Aí eu fui pro intercâmbio, que eu precisava aprender. Eu lembro, eu já seguia ela nessa época, tá, gente? Sério? Naquela época eu já via ela no canal Off. Legal. Eu fui falar que eu ia fazer essa entrevista, minhas amigas, porque eu tô com 36. Tá, eu tô com 31. Então a gente acompanhava. Que massa. E aí eu lembro dela falar, gente, eu segui ela na época, ela e a Mariana Couto Fábio do É, canal do canal Off e tal, não. Fala com ela que a gente era muito fã, então era muito a Que adolescência. legal. Nossa, muito massa. Então você tinha isso, já tinha o glamour. Você conheceu ela por isso? No Instagram você achou Pior por que isso? não. Eu acho que não. Foi pelo vendo mesmo, assim. No Instagram. É, Achei sem graça, legalzinha. né? Achei Feinha, legalzinha. assim, né? Ó a Feinha, palavra, assim, achei né? legalzinha. E engraçado que vocês parecem até irmãos, porque você se parece. Parece. Não, a gente Todo parece. mundo, a Todos, família. a Quando junta toda a família, Meus os pais pais. parecem com os pais dele, a irmã deles parece com a minha. Todo mundo se parece. Passou tipo uma semana, ele apagou a mensagem e me reenviou. Aí, Ela quando não ele tinha visto, vai que reenviou, você tinha uma segunda chance, né? né? Pô, pra chegar tentar. de novo, né? Aí pra subir, né? Porque já tava lá embaixo a mensagem dele. Aí eu olhei a mensagem, daí não visualizei e não respondi. E fui dormir. E você não achou bonitinho? Falou, não, tem um achei jogador gato. bonitinho Não, me achei paquerando gato, aqui. Achei lindo, maravilhoso e tal. Você eu falou, já problema, isso aqui vai ser um problema. Aí deixei pra lá. Aí fui dormir e sonhei com ele. Aí eu acordei e falei, nossa, eu sonhei com aquele nome daquele menino esquisito. Aquele nome meio, tipo, que eu nunca tinha visto esse nome, né? Aí eu olhei a mensagem de novo, aí eu falei, já tinha visto. Aí ele, tipo, apaguei, mas achei que você não tinha visto, aí mandei de novo. Aí eu agradeci o elogio dele, foi obrigada. E a gente começou a se falar. Aí a gente começou Aí você a falou com as conversar. amigas, ninguém responde ele. Deixa Agora eu conversar. estou falando com ele. Aí foi mais ou menos isso. Ficamos 6 meses, Aí a pô, gente por ficou telefone. 6 meses, assim, por vídeo, de se ligar, de eu conhecer os Eu tava pais na dele. Itália E já. você não né? tinha medo? Se eu encontrar e der ruim? Eu Você não tinha. foi. E aí, se ela for Não, chata, porque aí- se ela for, sei Não, lá. Chata não, eu pensei outra Não, coisa. ele pensou um monte de coisa. Ela desceu no Aí ele aeroporto começou, e não, aí ele ser começou a ver. estranha. Começou a ver meus programas daí, pra ver, tipo assim. Conectar a voz, imagem. Ah, né? mas sei lá, né, na TV. Vai que a o menina é programa louca, vai que ele é sei louco, lá. Mas foi loucura. Hoje, se a gente para pra ver, assim, nos dias atuais, tudo que pode, foi muita loucura. Tipo assim, eu tava na Califórnia e ele na Itália. Aí ele falou, Onde vocês se encontraram? na Itália. Na Itália. Você foi pra Itália? Não, ele me convidou pra passar o Natal É que eu não podia e sair, o né? Ano Novo com a família dele, pra conhecer ele. No dia que eu cheguei pra conhecer ele, eu conheci a família. E o que você falou pra sua mãe e pro seu pai? Pai, tô indo ali na Itália passar o Natal com a pessoa que eu conheço na internet? Não, foi o meu pai. Eu fui dar Feliz Ano Novo, meu pai desligou o telefone, porque daí eu já estava noiva. 3 dias depois ele me pediu em casamento, quando a gente se conheceu pessoalmente. É loucura, é loucura. Quem que é sua referência no futebol? Sérgio Ramos. Sérgio Ramos? Só ele. Nossa, Só ele. ele corta o cabelo, ele corta o cabelo, ele troca a esteira, ele já Eu tudo. sou- Ah, mas é de tudo assim, não é Louco, só de... louco. Tudo, ele é louco. Sou louco por ele. Já conheceu ele? Não. Tem uma camisa dele. Tem? Tem. Autografada? Não. Eu consegui a camisa dele com o Rodrigo. Na Aham. época que a gente foi pra seleção junto, eu falei, pô, velho, consegue pra mim e tal. Aí ele levou uma pra mim. Aí tá até ali embaixo. Mas ele é O referência. que mais chama a Referência atenção nele? mesmo. Que você queria ter? Não, assim, que eu queria ter. É. Ou que você tenta ter no dia a dia.
Só não fala a esposa dele é uma gata. Não, mas aí eu tenho você. Ele de verdade é um líder do caramba, assim. Já vi vídeo dele, já vi o filme, uma série que ele tem na... Vocês podem falar, né? Pode? Na Amazon. Pode? Ali. Já viu acho que umas 4 vezes, o jeito Gente, dele. ele é fã mesmo. Não, muito. É a referência em tudo. Jeito Ele de tem- jogar. Mostra foto do Sérgio Ramos, ele pareceu, ele parece. Se você tivesse que botar sua seleção, qual seria a seleção do Lianco? Com você, pode se colocar no meio. Mas seleção, tipo, brasileiro? Você. Sendo Não, do brasileiro? mundo. Com quem você Do gostaria de mundo? jogar? Caraca. Quem seria seu goleiro? Assim, de todos que eu já joguei, eu botaria o Everson. Muito bom. Diferenciado. Lateral direito. Caraca, velho, foram muitos assim, mas tem que ser os que eu já joguei? Não, que você admira. Pode colocar tudo. Então bota o Cafu, Lúcio, Thiago Silva. Eu tô fora. Não, você tem que jogar. Que isso? Pode Não, tô colocar no 3 banco. zagueiros. Coloca 3 zagueiros. Não, tô no banco. Você tá no banco, vai. eu tô- Humildade. Eu tô começando Ah, agora. tá, vai. Marcelo. Casemiro, o volante. Kaká. Ronaldinho. É só brasileiro, não tem como não. De 9 eu boto o Adriano. Não vai colocar o Sérgio Ramos? Não colocou o Sérgio, mas eu acho que ele Não, eu tô indo Brasil. pelos Brasil. que, né, que são Tá. tops, assim. Ronaldo de 9, Adriano, Imperador e Neymar. Aí... Eu acho que esse é o E aí você time. ficaria no banco tranquilamente, ali Ixi, assistindo. sem reclamar. Sem reclamar. Sem reclamar. Quando o Thiago Silva estivesse cansado, você falava, ó... Só que aí, se fosse pra falar assim, então, jogando contra uma seleção da Espanha com o Sérgio Ramos, aí eu ficava olhando ele e o meu time ao mesmo tempo, entendeu? E como é que é pra vocês olhar tudo lá atrás e ver vocês aqui hoje com essa vista, tipo, Nossa. linda? Ele conquistando o primeiro título pelo Atlético. O que passa na sua cabeça? Passa uma história? Passa um filme? Assim, pra ser bem sincero, eu tenho até com as minhas coisas assim de cabeça, eu tento estar vivendo agora. Eu acho que foi daí que comecei a ter algumas coisas, algumas crises, quando eu pensava muito o que já tinha acontecido. Quando você pensa lá na sua casa, no Xerém, que assim, aquele Aí- tanto de menino, Não, e aí aí você é- olha e aí fala, é- cara, não, o que aí é de- transformou a minha vida? Aí é uma coisa de doida. Sua assim, irmã né, com 18 porque- homens lá dentro de casa. É isso aí. Que era uma coisa que era talvez era um sonho de talvez acontecer, se pudesse, se iria realmente acontecer. E você chegar hoje aqui, tipo, ver teus pais ali no estádio, ela gritando, pô, os 2 filhos, tipo, caraca, que Você sente um doideira. vencedor? Você falou hoje, eu sou um Muito, vencedor. sou. Até questões pessoais, né, de que eu já passei, a gente, com os 2 filhos, tipo, caraca, velho. O que você diria pro Lianco lá, sendo reprovado no Galo, 10 anos de idade? O que você diria pra aquele moleque Morando hoje? sempre com meninos mais velhos também, né? Sofrendo, porque era mais novinho. O que você diria pra ele? Continua fazendo o que você quer, o que você sonha, que vão ter coisas difíceis, vai ter muita dificuldade. Se eu pudesse falar, tipo, deixa de fazer outras coisas também. O que você não faria? Ixi, acho que eu perdi no início, assim, logo quando eu fui pra Itália, eu me senti como, tipo, caraca, consegui. Aí eu dei uma relaxada um pouco, né, em questões fora campo, assim. Como ela falou, eu cheguei lá cedo, aí, né, curtia e tal. Se eu tivesse focado um pouquinho mais, eu acho que teria sido um pouquinho diferente. Mas hoje eu não mudaria nada, não. Acho que o que eu passei de ruim também me ajudou muito, sabe? E atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher? Exatamente. Eu concordo plenamente com essa frase. Você acha que tem potencial, Lianco, aí, no futuro? Pra te substituir? Com certeza. Acho que mais, Chuta fortezinho? mais que eu, pra caraca. Neném, dá um chutão pra tia ver. Como é que é seu chute? Peraí, Deixa eu ver. filha, dá licença, rapidão. Ó, neném. Deixa eu ver. Agora a gente vai conhecer o quarto da Maria Flor, pode ser? Vamos lá. Cadê seu guarda-roupa?
Vamos ver se tem roupa do galo. Essa é do galo? Não. Vamos ver se tem. Não tá aqui? Vamos ver se a gente acha. Achou? Vamos ver. Coloca ela por cima, vamos ver. Hein? Achamos. Ai, que linda! Você gosta? Me conta, você gosta de ir pro jogo do galo? Estamos descendo aqui em busca da medalha agora, gente. Já era. Quer se arrumar ele, agora já era. Agora a gente já pegou no natural, ele queria se arrumar. Mas na família todo mundo se parece, todo mundo é igual. Todo mundo parece que é uma família única, né? Ah, beleza, né? Primeiro prazer te dar parabéns, né, pela família, porque tudo começa em você. Ah, tá aí ó, a medalha. Ó, cadê a medalha? Tá aqui, ó. É, aqui, ó. Ó. Não, e detalhe, Tá ali, gente. Tem a medalha dele e tem o troféu do beat dela também. Não, bota junto, né? É. Você é pai, empresário. Como é que ele dá com tudo isso? Ele falou que vive o melhor momento da vida dele. Com certeza. Profissionalmente, sim. É um momento muito especial para ele, para nós, para a gestão da carreira dele, para mim como empresário. É um momento ímpar, né? Sabemos que é só o início daquilo que a gente projeta para a carreira dele, mas já está sendo um início muito bacana. Você desabafou depois do primeiro jogo, contando uma história que emocionou todo mundo. Todo mundo ficou emocionado com essa história. A gente tá brincando com ele que ele tá falando dessa história agora umas 10 vezes já. Todo mundo só quer falar disso com você, né? Eu toquei nesse assunto com ele porque eu vi na apresentação dele. E eu toquei nesse assunto com ele no hotel que a gente ficou. Falei, cara, você vê, né? Quando você tinha 10 anos de idade, aí aconteceu toda aquela história. Você ficou chateado quando ele foi reprovado ou você falou, não, é só o início? Ah, não, eu vivo isso 24 horas. São 62 atletas na minha empresa e nem todos vão ter a mesma oportunidade que ele tem. E os menores sempre passam por esse processo. É importante realmente também ser reprovado, eu acho isso, eu penso dessa forma, porque a criança, né, que inicia o trabalho como jogador de futebol, ele entende que o futebol é competitividade, que tem que sempre buscar o melhor. E não era o momento para ele estar aqui, o momento para ele estar justamente o de hoje, para a gente saber que o passado valeu a pena e ele não desistiu. Né? Quando você viu ele lá no meio do Mineirão levantando o caneco, o que veio na cabeça? É uma paz de espírito muito grande saber que Deus está operando na vida dele, por tudo que ele passou, né, nesses últimos anos aí, a questão emocional e levantar aquilo ali para mim foi um momento muito especial pelo clube, claro, né, o Atlético Mineiro é gigante, eu trabalho com vários clubes e eu sei a grandeza do Atlético Mineiro, mas para mim, para a família, né, como família, aquele troféu ali representou muito a vida pessoal dele. Para mim ele joga mais que Sérgio Ramos. Isso. Então assim, eu só tenho a agradecer ele, porque ele entendeu tudo, captou isso para ele. E é mérito dele e tem sido um gigante. Espero que coisas maiores venham a acontecer na carreira dele. Ah, não, quero um abraço agora. Depois dessa declaração, eu quero um abraço. Não sei se nessa família homem se abraça, se todo mundo se abraça. Não, a gente no shopping anda abraçado, de mão dada. Ó, a vida boa. sogra, Ó, a vida bom, boa. A mãe. Não se ajeita não, vai ficar aí, ó. do jeito que você tá. Olha lá, a vida real. Quero saber Não, se você tá orgulhosa. fica igual você tava. Tô aqui quietinha, tava ali, vim pra cá. Como é que é hoje olhar esse momento? A gente tá aqui num dia de folga, que ele venceu. Como é que é ter um filho vencedor que passou por tudo que ele passou? Ver ele assim hoje é uma história que passa, né, em nossa mente, assim, dele pequenininho, né, a gente vendo toda a trajetória. Quando teve a depressão, você pensou, cara, vou pra lá, filho, larga tudo, vem pro colo da mamãe. E foi, né? Não, eu fui. Ela foi pra cantar. Você foi. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Não fiz ele vir, né? Mas nós fomos. É desesperador, né? Pra gente ali como mãe, família, de ver ele naquele momento. Mas acredito que tudo foi um processo para ele se fortalecer, acreditar mais também, né, no potencial dele, em Deus, trabalhar a mente dele. A gente hoje entende que quem passa por esse processo, depressão, ansiedade, pânico, né, síndrome do pânico, eles têm que trabalhar a mente, sabe, e controlar, porque a gente sabe que
A mente é traiçoeira, né, nesse momento. Mas tudo começou por tentar desgarrar de mim. Eu não podia ir na frente da casa jogar um lixo, por exemplo, porque ele era desesperador, o choro dele, dos vizinhos perguntarem, Carla, o que tá acontecendo? O Leão, que enquanto ele treinava, eu tinha que sentar dentro do campo, no cantinho. Meu Deus. Eu não podia levantar pra ir, tipo, no bebedouro, beber água, que esse menino saía do campo correndo atrás de mim. Mãe! Como é que foi, mãe? 2 gols na final, você faz o quê? Não deu nem tempo de Comemorar o primeiro, já tá de repente a gente olhou de novo, né? E eles estavam aqui também no estádio. Estávamos. Foi E massa. a gente comemorando, né, tipo assim, ainda, tipo... Nem Feliz com o primeiro, né? Aí de repente já outro, Lianco, de novo. Como assim? Já andamos a casa inteira. Já falamos com os meninos, já tá na hora de ir pra Faltou escola. filmar o nosso galinho, Aí, ó. a gente tem um mini galo. Cadê? Tá lá uma galinha, um galo. Ah, aqui eu já vi no Instagram, que ela nossa falando que ela é fazenda. da fazenda. É. Eu achei que realmente ela estava na fazenda, pelo Instagram essa é a minha não. fazenda. Essa é a nossa fazendinha. Essa é a fazenda. Ah, é ruim que eu pego, hein? Vai, filho. Vai. Vou. Tô fora. Passar vergonha nada. Agora, vida, eu vou fechar e tu pega por aí. Pega aqui. Ah, vai você. Vai pra lá, ô Angola. Agora tu fecha esse aí. Agora vocês entendem. Ai, meu Deus. Vai. O Galo esse ano ninguém vai conseguir segurar não, ó. É, ninguém vai segurar. O que você faz? O que você quer que eu faça? A gente tem que fechar, mas essa da Angola não vai deixar. Deixa ela aí. Né? Vai Agora. pra lá, ô bichão. Agora já era. Aê! Tadinho. Então, além de tudo, de tão atleticano, ele cria galo. É, pois é. Mas esse não é o verdadeiro, Não, né? ele vai Mas virar. vai- Esse acho aqui eu que acho vai- que é da Índia, né? A gente faz uma futura entrevista com ele bem bonitão. Quando ele crescer, é igual o Lianco, ó, começou no Galo, chegou em 2024, ganhou o primeiro É. título. O negócio tá progredindo. Então, ó, agradecer a essa família super divertida. Eu tenho certeza que vocês se divertiram nessa matéria. E te desejar muito sucesso, Muito obrigado. Lianco, porque desde a primeira vez que você postou falando da sua depressão, trazendo esse lado humano, e o que eu quero que as pessoas entendam é, existe um jogador, mas antes de um jogador existe um ser humano. Existe uma vida, existe uma pessoa, existe uma família, existem sonhos, existem momentos difíceis, né? A gente tá vivendo um momento feliz, mas não é só assim, Não é só isso. né? Que seja uma temporada maravilhosa, Amém, vai ser. que você entre de muitos carrinhos aí, mas que faça muito gol também. Se Deus Combinado? quiser. Ó, Fechou. Obrigado. Combinado. Obrigada pela Yasmin. Só E, ó, gente, é a família mais bonita que eu já entrevistei. Só Ó, só gente bonita. Pai, vai parecer que é uma família só. Ô, mãe, todo ela mundo vai parar aí igual, no todo quarto, mundo hein? junto. Solta o galo, que ninguém tá segurando o galo. Aqui, ó, ninguém Solta o segura. galo, que ninguém segura o galo, ó. Ó, minha bucha. Tchau, galera. Curte, Valeu. compartilha, se inscreva aqui. Fui.